Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área com notícias e informações do São Paulo. E neste domingão tem jogo. O São Paulo vai enfrentar o poderoso Mirassol. Jogo às 6h30 da tarde. E vou trazer para vocês a provável escalação do São Paulo para essa partida. E tem uma arbitragem polêmica para esse jogo, que é o Candansan, que ele acabou prejudicando o São Paulo no ano passado em uma partida contra o Palmeiras. Vamos relembrar um pouquinho o que esse cara já aprontou com o São Paulo, e isso mostra mais uma vez que o São Paulo não tem nenhuma força nos bastidores. O São Paulo acabou de vir de uma polêmica contra o Palmeiras e agora um árbitro que prejudicou o São Paulo no ano passado vai apitar um jogo nosso. E vou repercutir com vocês também e trazer aqui um áudio que foi vazado de um diretor do São Paulo, onde mostra o reflexo que é a atual gestão de Júlio Casares. Isso simboliza muito bem o que se tornou o São Paulo nas mãos dessas pessoas. Esse áudio, cara, você que é torcedor são paulino fanático e acompanha o São Paulo desde os tempos de glória, é um áudio que você escuta e parece que até que é mentira. Segura aí que já vou trazer esse áudio, e isso mostra o motivo que o São Paulo está nessa situação hoje. Isso é o reflexo da atual gestão Casares. E falar também com vocês sobre o atacante da base, Gustavo Santana, que surgiu uma polêmica que ele acabou entrando em uma partida contra o Cuiabá, onde São Paulo teria que pagar uma multa de R$1 milhão. Segura aí que já vou trazer para vocês e falar também do suposto banco que está disposto a ajudar a quitar as dívidas do São Paulo. Eu vou repercutir isso com vocês de forma bem simples e objetiva, sem enrolação, porque é um negócio que, sinceramente, eu não consigo botar muita fé, e tem até documentos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Sendo assim, posso contar com o seu like agora no vídeo, que é muito importante o seu like para notificar os nossos vídeos. Ontem, infelizmente, o YouTube acabou que não divulgou o nosso conteúdo, o nosso vídeo. Muitas pessoas reclamaram que não recebeu o conteúdo e tal, mas dá aquela força para a gente, você que curte o nosso trabalho, sobe o like agora que é muito importante para nós. Conto muito com a sua força. E rapidinho, pessoal, aquele recado para vocês da empresa Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o saldo que você possui do seu FGTS. Uma empresa seríssima, parceira aqui do canal Teclas Daniel. Há mais de 3 anos, já ajudou muita gente e certamente está disposta a te ajudar também. Telefone na tela e o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. A Mais Ágil já ajudou muita gente do canal e certamente vai te ajudar também. Se você conseguir antecipar o saldo do seu FGTS com a Mais Ágil, você também concorre a uma camisa do Tricolor. Bom, pessoal, e a partida contra o Mirassol, o São Paulo tem bastante desfalques, como vocês sabem, mas pode ter o retorno de Enzo Dias para essa partida. Bobadilha também treinou ontem e hoje e deve estar à disposição do Crespo e deve iniciar a partida como titular do São Paulo. Na tela para vocês a escalação provável do São Paulo para esse confronto, que é a seguinte: Rafael no gol, continuando os 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Mailton, Pablo Maia, Bobadilha e Enzo Dias, Marcos Antônio, Luciano e Tapia. Essa é a provável escalação do São Paulo. Comente aí se você curtiu, se você gostou da escalação do São Paulo. O São Paulo deve ir com esse time a campo para enfrentar o poderoso Mirassol, que vem se destacando, 4º colocado da competição, jogando muita bola, e o Reinaldo em alta também lá no Mirassol, e muitos torcedores aí já com saudades do Reinaldo. Sempre acontece isso, né? As viúvas do Reinaldo, e certamente se ele jogar muita bola amanhã, aguenta, porque vai ter muita gente aí pentelhando falando do Reinaldo. Mas, cara, o São Paulo precisa amanhã mostrar uma resposta, jogar bem, ganhar o jogo, porque o que deixou de impressão pra gente na última partida foi desesperador. Mas quero o seu palpite, comenta aqui embaixo quanto que você acha que vai ser essa partida, jogo às 6h30 da tarde. Quem vai apitar o jogo vai ser o Candansan, lembra dele? Que apitou a partida do Paulistão contra o Palmeiras no ano passado, onde ele prejudicou o São Paulo. Vamos relembrar rapidinho o que ele fez? Olha só, o jogo ficou 1-1, né? O jogo foi no Morumbi, ficou empatado. E o Candansan, ele marcou um pênalti a favor do Palmeiras por falta do goleiro Rafael no zagueiro Murilo, após intervenção do VAR.
No mesmo jogo, houve um lance de possível pênalti para o São Paulo, uma jogada de Piquerez no Luciano, que o VAR sinalizou para a revisão. Porém, o Candançan manteve a decisão de campo e não marcou a penalidade para o São Paulo. E uma outra queixa do São Paulo foi um lance do Richard Rios, uma entrada em Pablo Maia, que era para cartão vermelho, uma jogada violenta. O São Paulo acabou queixando para uma expulsão do jogador e não aconteceu, e nem o VAR chamou o Candançan para avaliar o lance. Então o São Paulo, após a partida, o Casares apareceu, falou que é um absurdo, uma vergonha e tal, e hoje o cara, depois de um ano e pouquinho, vai apitar de novo uma partida do São Paulo. E vai acontecer a mesma coisa com o árbitro que apitou a partida contra o Palmeiras recentemente, e pode ter certeza que daqui a um ano ele vai voltar a apitar jogos do São Paulo, porque o São Paulo é fraco de bastidor. Referente ao Gustavo Santana, jogador do Sub-20 do São Paulo, atacante que veio do Cuiabá por empréstimo, teve aquela polêmica que ele entrou em uma partida lá em junho por 6 minutos e tinha uma cláusula que ele não poderia jogar contra o Cuiabá. Caso ele entrasse em campo, o São Paulo teria que pagar R$1 milhão ao Cuiabá. Daí o Cuiabá acionou o São Paulo no CNRD, cobrando, né, esse valor e tal. São Paulo ficou até surpreso, que não esperava muito por isso, né? E isso acabou gerando até uma confusão ali internamente, entre aspas, tá, pessoal? Para entender o que aconteceu, que passou batido isso e ninguém percebeu. E a suspeita, pessoal, é que o erro partiu do diretor executivo da base, que é ele que assina, né, e acaba também administrando os contratos da base. E internamente esse erro não foi assim bem visto, né? Não gostaram que isso acabou acontecendo, e certamente alguma medida ela pode ser adotada futuramente por conta desse erro, tá? Mas o lado positivo é que alguns diretores da base do São Paulo conseguiram reverter a situação junto ao Cuiabá. O Cuiabá soltou até uma nota oficial dizendo que o São Paulo adquiriu o atleta de forma definitiva, 80% do atleta, e o São Paulo pagou R$700 mil pelo jogador, e o Cuiabá acabou abrindo mão desses valores e tendo uma relação ali boa com o São Paulo, mantendo uma boa relação entre a diretoria. Então o Cuiabá, eles foram meio que bonzinhos com o São Paulo, né? O São Paulo foi lá, tentou conversar com os caras. Isso foi a diretoria da base que fez toda essa correria, tá? Não foi a questão de Casares, Belmonte, não chegou a partir por esse lado. Quem resolveu o problema foram os diretores da base, que possuem até conselheiros lá dentro, entre eles o Douglas Schwartzman. Então o São Paulo conseguiu resolver isso, contornar a situação, e o Cuiabá até soltou uma nota explicando tudo e abriu mão aí desses valores. O São Paulo vai pagar somente o valor que era de contrato para ter o jogador Gustavo Santana. Então, rapaziada, a informação aí é essa sobre esse caso, né? Que é um erro que não pode acontecer, né? Gerou até uma insatisfação internamente ali no São Paulo. O pessoal não gostou muito disso, porque é um negócio de fato que não é profissional, né? E não é normal acontecer esse tipo de coisa. Imagina você fazer isso em um campeonato brasileiro, colocar um jogador irregular e você perder ponto, né? E você pode perder uma classificação para Libertadores, ou pode ser rebaixado. Pode acontecer. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Então o erro partiu lá na base de Cotia, tá? Bom, e sobre a informação aí do banco, rapaziada, quem levou essa informação do banco Maxi Agrobank, né, que estava disposto ali a ajudar o São Paulo a quitar parte da dívida, né? Ficaria mais ou menos 30% da dívida do São Paulo, de 1 bilhão. O São Paulo ficaria com 300 mil ainda para resolver a pendência de dívida, né? O Alexandre Zanqueta, ele teve acesso a um e-mail onde relata ali detalhes dessa proposta ao São Paulo. Eu não vou ler para vocês
o que tem nesse e-mail, mas eu vou mostrar aqui, ó, na tela para você. Aí você, se quiser, você pausa e acaba conferindo todo esse material, tá? Mas eu vou ler para vocês só o início, pessoal, desse e-mail. Olha só. Dr. Júlio César Casares, senhor presidente, o que já era excelente agora se tornou ainda melhor e imperdível. Rapaziada, sinceramente, só essa fala aí que inicia esse e-mail, eu já ficaria preocupado, tá? E outra coisa, um e-mail de proposta ao presidente, você não vê nada assim, né, com marca d'água. Você vê um e-mail ali bem normal, né? E é um e-mail que foi enviado pelo Gmail. Sei lá, é algo assim meio nada profissional, né? Falando a real para vocês, e até a apresentação ali, você já tem que abrir os olhos, né? Então, o Alexandre Zanqueta, do blog do São Paulo, aí, ele teve acesso a esse e-mail, né? Que gerou aí bastante repercussão do banco aí, que poderia ajudar o São Paulo. Porém, rapaziada, possui um outro detalhe, né? Um outro ponto para a gente entender mais ou menos essa situação, se é algo bom ou não para o São Paulo. O Demetrio Vecchioli, ele soltou um resumo bem interessante referente a esse detalhe. Olha só, a proposta, entre aspas, ele acabou colocando, do Maxi para pagar as dívidas do São Paulo é muito parecida com aquela promessa de bilhões no Corinthians. A diferença é que nessa, eles abrem que o trambique é dinheiro de mentirinha. Em seu site, o grupo Maxi, entre aspas, relata que trabalha com títulos do BESC, o antigo Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil. O BESC deixou títulos sem liquidez imediata, é um papel que diz lá, entre aspas, vale 10 mil reais, fecha aspas. Mas você não consegue converter em 10 mil reais. É dinheiro de banco imobiliário. Qual a jogada? O Maxi e outros diz que dá para pagar dívida de banco com esse papel. Você tenta, o banco recusa. Você entra na justiça e ganha. O banco para o qual você deve é obrigado a aceitar seu dinheiro de banco imobiliário. Logo, o banco toma um calote. Daí a proposta de 7% de cashback, o Max paga a dívida do São Paulo sem botar a mão no bolso e fica com 7% do valor, naturalmente em reais. Ele troca algo que não vale nada por dinheiro. É um plano bom se você for um trambiqueiro. Se você for um clube de futebol que depender de sua reputação para tomar novos empréstimos no futuro, talvez, só talvez, não seja uma boa ideia. Bom, pessoal, é tudo muito suspeito. Eu, sinceramente, acho um negócio bem estranho, tá? E tudo que é muito fácil é para você suspeitar. Essa é a minha opinião. Eu quero saber de vocês. Comenta aí embaixo, tá? Bom, pessoal, e referente ao áudio que acabou vazando, que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, ele é um áudio do diretor administrativo do Morumbi, que é o Temes de Almeida Sampaio. Ele cuida do torcedor PCD do Tricolor, tá? Tem um espaço ali no Morumbi exclusivo para esses torcedores, onde ultimamente gerou muita polêmica, uma falta de atenção com os torcedores PCDs aí e tal. E acontece que tem uma torcedora que é a Amanda Nunes, e ela é até advogada, tá? Que ela também faz parte da torcida PCD do São Paulo, e ela sempre cobra por melhorias, está sempre no pé dos caras lá do São Paulo, no bom sentido, né? Cobrando por melhorias, querendo sempre ali o melhor para o torcedor PCD do São Paulo. E essa cobrança, pelo que eu venho acompanhando um pouco aqui de fora, tá? Gera até um certo incômodo por parte de algumas pessoas do São Paulo, né? Porque às vezes o São Paulo tem algumas dificuldades de atender os pedidos da torcida tricolor PCD. E, cara, isso precisa, nos dias de hoje, né, rapaziada? É até lei, né? É até um espaço ali que, se eu não estiver enganado, paga, eu acho que é R$1,10, né? O tricolor PCD, o torcedor no caso. E quem acompanha eles, eu acho que paga R$50. Então é um setor exclusivo.
E até um tempo atrás o setor estava fechado, mas parece que estavam reformando para levar para um outro lugar. Dentro do setor que eles estão hoje ali, parece que tem uma barra de ferro na frente que atrapalha a visão para ver os jogos. Então tem que ter, de fato, uma atenção especial, né? Porque, cara, só quem tem alguma certa limitação física sabe o que passa no dia a dia, né? A gente não tem essa noção. Então precisa ter esse cuidado sim com esses torcedores. E acabou, né, que vazou o áudio desse diretor. Aparentemente, eu acho que foi mandando para Amanda, né? Eu vou soltar aqui para vocês e você escuta. E isso, cara, desculpa, não é algo profissional, né, mano? E é lamentável que existem pessoas no São Paulo que pensam dessa maneira e agem dessa forma, tá? Escutem aí, daí você vai tirar sua conclusão, olha só. Amanda, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que você vive em outro mundo, outro planeta. Amanda, sexta-feira me ligaram, tive até que dar entrevista na Rádio Globo, na Rádio Bandeirantes, sobre um monte de coisa que você falou lá, um monte de coisa. Então, Amanda, eu já cortei com o Neliton. E agora eu não quero mais conversa, Amanda. Ô, você acha que eu vou ficar ouvindo você meter o pau no São Paulo, meter o pau em mim, meter o pau na diretoria de acessibilidade e vou ficar te recebendo? O São Paulo não é obrigado a te receber. O São Paulo tem um canal oficial da acessibilidade. Você quer falar com o São Paulo? Você manda a mensagem lá e você vai receber a resposta. É isso que vai ser daqui para frente. Acabou. Para frente, se a gente conseguir voltar o nosso relacionamento de um jeito ou de outro, eu não sei se vai conseguir voltar, a gente pode até voltar a conversar. Mas daqui para frente não tem mais relacionamento com a torcida PCD. Tá bom? Essa é a resposta, não adianta me mandar mensagem, acabou a conversa com a torcida PCD. É só pelo e-mail institucional do clube. Valeu, continua fazendo o teu caminho, se você acha que é certo, nós vamos continuar fazendo o nosso, que a gente acha que é certo, e lá na frente a gente vê o que acontece, tá bom? Um abraço, fica com Deus, boa sorte para vocês. Bom, pessoal, esse áudio, quem teve acesso foi a Rádio Bandeirantes. Eles até repercutiram essa notícia aí, né? Esse áudio e tal. E, cara, é lamentável, né? E esse diretor, ele é um conselheiro do São Paulo. Então, se ele talvez tinha alguma razão, né? Em alguma situação que a gente não sabe, né? Do que acontece ali entre os torcedores e a diretoria, ele perdeu totalmente a razão dele nesse áudio. Então não é assim que você consegue resolver as coisas, né? Então é lamentável esse tipo de postura. Vamos ver se o Casares vai se posicionar, vai fazer alguma coisa, né? Porque o Temis de Almeida Sampaio, ele tá lá, né? Ele é um conselheiro que o Casares colocou ele lá dentro. Então, cara, é uma atitude lamentável esse tipo de situação. E é triste, né, mano? É triste e mostra o que se tornou o São Paulo hoje. Isso aqui não é o São Paulo que eu conheço e aprendi a amar desde criança. Sinceramente, não é. Mas quero muito a sua opinião, o que você pensa referente a isso aí. Participa aqui nos comentários. E o canal está aberto aqui tanto para Amanda Nunes e também para o Temis de Almeida Sampaio, conselheiro, caso queiram deixar alguma declaração, né, se posicionar referente ao assunto. O canal está aberto aqui para os dois lados. Bom, essas são as informações, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto.